Boa tarde, pessoal. Mais um aulão. Hoje é sábado, 24/9/2022. Para o pessoal que vai nos assistir depois no YouTube, não esquecer de entrar no nosso Telegram, que está logo abaixo aí na descrição do vídeo. E também deixa o seu like, inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá uma força aí, né, para a gente crescer. Ainda mais que o conteúdo aqui eu ensino muita coisa que muita gente cobra caro por aí e está sendo ensinado de graça aqui sem restrições. Um primeiro assunto que alguém me perguntou aqui foi um trade que eu falei acho que foi pro Cláudio, se eu estava explicando sobre esse setup, o setup dos três dojis. O que é o setup dos três dojis? É o seguinte: primeiro vocês têm que entender o que é modo sempre comprado e modo sempre vendido, né? Modo sempre comprado para o Brooks ou sempre vendido é quando você tem 3 ou 4 barras, ele não sabe exatamente, depende do contexto, se vai ser 3 ou 4 barras consecutivas. Isso já deixa o mercado no modo sempre comprado ou sempre vendido. Então, se o mercado der 3 a 4 barras, dependendo do contexto, numa direção, desde que também não seja exaustivo, né? Já não seja uma direção que já está cansada, uma tendência que já está vindo de muito tempo. Quando acontece 3 barras seguidas fortes e acontece de 2 a 3 dojis pequenos, na primeira H1 vocês podem entrar. Então, se ele me falou isso na sexta, o Cláudio agradeceu que ele pegou, deixa eu ver se foi sexta mesmo. Dia 24 é hoje, então foi ontem. Eu falei na sala, eu falei desse setup, onde que aconteceu 3 dojis de correção. Aqui já tinha acontecido um H1. Eu não sei se ele entrou aqui, mas isso aqui não foram 2 dojis. Aqui poderia ser, ó. O que acontece? Quando o mercado está no modo sempre comprado já identificado, ou seja, por exemplo, aqui você já está no canal estreito, ó. Você está nesse canal estreito de alta. A primeira vez que der um H1, ó, de 1 a 3 dojis, ou barras que não sejam muito fortes de queda, você entra a favor, pelo menos um scalp você consegue, né, fazer. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Esse setup é muito efetivo, é muito interessante. Vocês só tem que estar prestando atenção se o mercado, qual modo que ele está. Se ele está em tendência de alta ou tendência de baixa. Mas vamos supor que, ó, tá no canal bem estreito de alta, né, ou em modo rompimento aqui. Aí deu um dojis, por exemplo, ou uma barra contrária de correção. Aqui no caso foi uma reversão de 2 barras, que também é um setup a favor da tendência. Olha lá para vocês verem. Pelo menos, olha lá, um scalp ele deu a favor da tendência antes de corrigir novamente. Mas esse setup ele é principalmente interessante. Olha aqui, ó, descer 1, 2, 3, 4 barras fortes. A primeira vez que corrige, com uma barra ou duas, pelo menos um scalp a favor da tendência, lá, ele dá de novo, ó. Embora aqui foi pequeno, 4 pontos, tá? Isso aqui, gente, eu não estou nem falando muito de contexto, né? Nós estamos vendo as situações assim, o mercado está no modo, ele entra ainda que temporariamente no modo sempre vendido. Após a primeira pausa, ele vai vir testar e vai fazer pelo menos um por um. É o que chama de gift. Eu participei da sala do André Machado um tempo, né? Lá eles operam, como que chama? Análise técnica clássica. É o tal do gift. Seria o gift, então, na análise técnica clássica. Vamos achar aqui outros exemplos. Olha para vocês verem, ó, quando o mercado cai forte, a primeira vez que dá uma L1, olha lá, dá pelo menos um por um. Então é um scalpzinho interessante. E mesmo que dependendo do contexto, você não precisa estopar na própria barra, tá? Não estope na própria barra. Porque se o modo está no sempre posicionado de alguma forma, mas olha lá para vocês verem, ó. Deu um por um. Aqui 4 pontinhos, né? Mas ainda assim, ela não estopou e o mercado continuou caindo. Porque o mercado já estava no modo sempre vendido, ó. No meu ponto de vista aqui, ó, nesse ponto aqui já estava no modo sempre vendido, ainda mais quando rompeu aqui, ó, abaixo da média de 20. Alguém pediu para falar também sobre gap de média, eu vou falar sobre isso.
aqui dá um dos contextos. Ó. Gap de média, já vou até adiantar. Gap de média já indica que os compradores eles estão fracos, estão ficando fracos. É a primeira vez que se fecha, né, 2 barras ou 1 barra abaixo da média de 20, já indicando que nessa tendência de alta os compradores estão fracos. Se eles estão fracos, os vendedores podem tomar o controle. Nesse momento aí, ó, os vendedores tomaram o controle. A partir daqui, ó, quem estava operando, inclusive a gente à tarde estava operando na sala, o pessoal que estuda comigo no Aprofundando, na nossa mentoria. Olha lá, toda hora dava entrada de venda, toda hora dava entrada de venda. Ó, dava correções, venda, correções, vendas. Então, mas vamos lá, vamos mostrar mais exemplos de modo sempre posicionado. Olha lá, forte impulso, primeiro L1, olha lá, o mercado cai de novo. O mercado, ó, tá caindo forte. Olha para vocês verem que interessante, ó. Tava caindo, tava subindo forte. Aqui tudo já dava indicável para vender, já dava para vender, né? Tendência de baixa, primeiro gap de média, segundo gap de média também é vendível. O mercado vem, faz um forte impulso para baixo. Olha lá, a primeira barra de até 3 dojis, ó, no caso aqui já só deu 1. A venda lá, não precisa nem eu medir, já deu um gain. Aqui deu essas 3 barras, deu de novo outra venda na média de 20. De novo caiu. Então esse setup é muito assertivo, porque qual que é a lógica por trás dele? Segundo Brooks, em modo rompimento, vocês pegam esse dia aqui, ó, modo rompimento, o mercado tende a fazer o que está fazendo. Então se ele está caindo fortemente, ainda, olha lá, 1, 2, 3 dojis, olha que perfeito, uma venda aqui, olha lá, o mercado continuou caindo, 1, 2, 3 dojis após uma forte queda. Vocês acham que isso aqui, essa correção, foi forte o suficiente para reverter esse mercado? Não foi. Então você vai entrar a favor dele. É simplesmente uma falha. Vamos partir de outro princípio também, né? Vamos entrar em ciclos. Como é que se opera uma lateralidade? Né? É interessante nós tratarmos disso. Você pega aqui, você tem uma lateralidade. 80% dos rompimentos falham, concorda? Qual que é o trade system dentro de uma lateralidade? Se romper, falhar, você aposta contra. É a lateralidade. Numa tendência, é o mesmo princípio. O mercado está caindo. Ó, tá caindo. Toda vez que ele romper, ó, tá caindo. Ele rompeu e falhou no seu rompimento, ao contrário, né, na reversão, no caso, ele está em queda, rompeu a linha de tendência de queda e falhou nesse rompimento, ainda mais falhou em até 2 ou 3 barras, o que o mercado tende a fazer? Continuar caindo. Certo? A única coisa que vocês têm que prestar muita atenção é nessas barras exaustivas, que são as maiores barras de toda a queda. Ó. Nem sempre quer dizer que vai reverter, mas olha aqui nesse caso, ó, a barra exaustiva no final de 10 ou mais, ou 20 barras, 30 barras de queda, aí dá uma barra gigante. O que significa isso? Exaustão. Os vendedores estão exaustos. No que eles estão exaustos, você vai esperar um sinal. E esse sinalzinho aqui, ó, nós conseguimos mesmo pegar na sala. Olha lá, um sinal de venda, exaustão, fundo duplo, IOI. Como eu sempre falo, tem uns 2 motivos para comprar. A gente faz todo dia um replay cedo, das 7 às 8 da manhã. E das 8 às 8h30 a gente faz um recap. A gente tem que ter 2 motivos ou mais para entrar numa operação. Você chega aqui e você tem, ó, um motivo, exaustão, beleza. Segundo motivo, fundo duplo. Terceiro motivo, IOI. Quarto motivo, uma inside bar fechando em sua máxima. Olha que trade legal, né? Mesmo contra a tendência. Mesmo contra a tendência. Aqui eu tenho alguém que me perguntou no Instagram, eu mostrei essa venda que eu fiz aqui, ó. Explodiu para baixo, ó, essa venda. Me perguntou o motivo, se nesse contexto aqui eu vendi abaixo da 11, por que que eu vendi aqui? Né? Debaixo dessa região aqui da 11 ou da 12, no caso eu vendi debaixo da 11. Falha de H2, ó. Falha de H2 no topo. Então, e olha o que tinha aqui. Vamos lá, vamos fazer o raciocínio de tudo.
nós tínhamos toda essa queda do dia anterior. Aí você tira uma projeção. Olha a região, 50%. Precisa ser exatamente 50%? Não. Por isso que o Brooks não gosta de Fibonacci, não gosta de várias situações, né, de régua aqui, porque para ele o que importa é leitura barra barra. Na leitura barra barra, H1, H2, o mercado não conseguiu fazer nem 1 por 1 na H2. Ó. Vamos aumentar aqui a tela para vocês identificar direitinho. Olha lá, o mercado para fazer, para quem comprou na H2 aqui, ó, que foi na realidade aqui, ó, olha lá, ó, ele teria que fazer 1 por 1 na H2. Ficou longe de fazer. E terceiro ponto, na hora que deu essa inside, rompeu para cima, de novo, não conseguiu fazer nenhuma inside 1 por 1. Coloquei a venda aqui, olha lá, ó, seja feliz. Olha que queda legal. Pega essa queda aqui, deu 20 e tantos pontos. Eu até postei lá no meu Instagram depois. Olha lá, 30 pontos. Ó. Ou seja, é uma falha de H2 e teve outros motivos ainda. Como eu falo, tem vários motivos. Topo duplo na média de 20 dos 60 minutos. Lembrando para quem não usa essas médias, quem usa Price Action e segue a metodologia do All Brooks, você tem que ter as 3 médias no seu gráfico. Dos 5 minutos, média de 20 dos 5 minutos, média de 20 do 15 minutos e média de 20 dos 60 minutos. Olha aqui que interessante. Então, ou seja, aqui eu tive uns 4 motivos para vender. Olha que legal. E depois que o mercado está no modo sempre vendido, a primeira L1, né, ou L2 aqui no caso, não, foi L1 mesmo, não chegou a ser rompido não. 1, 2, 3 barras, ó. Não foram dojis, mas né, eu tive essa forte queda. Aqui de novo dava outra venda. O mercado veio aqui de novo, testou, fez, ó, já estava em canal de baixa aqui, já mostrava que estava em canal de baixa. Olha que interessante. Aqui de novo você já podia arriscar vender. Se não quisesse vender aqui, poderia vender aqui, ó, com a maior segurança. Mas de qualquer forma, e depois deu de novo, ó, forte impulso, deu essa correção, IOI falhou aqui para cima, deu uma venda perfeita aqui, ó, na média de 20, coincidindo média de 20 e média do 20 do 5 e do 15 minutos, tá? Eu fugi um pouquinho do assunto dos 3 dojis. Aqui, ó, outro exemplo perfeito de 3 dojis. Vamos mostrar aqui. O mercado caiu forte. Aí ele corrige em 3 barras, olha lá, uma delas é doji, de novo, olha lá, ó, pelo menos um scalp para baixo. Por quê? Qual o princípio disso? Pega a força que está o mercado de queda. Aí o mercado tenta fazer, ó, barra de sinal, é a 41, acho que todo mundo já sabe, né? Eu sempre bato nessa tecla. Barra de entrada, é a 42, barra de continuidade. Cadê continuidade? Não teve continuidade. Quem está dominando? Vendedores. Então o que é para fazer aqui, meus queridos? Vender. Olha que interessante. Dá venda. Oi. Leandro, boa tarde. Onde seria o alvo aí, mais ou menos, nessa entrada Cara, aí? o melhor alvo é 1 por 1 da sua barra de sinal. A minha metodologia, o que a gente treina todo dia das 7 às 8 da manhã é o seguinte. A gente entra no mínimo com 2 contratos. A gente faz scalp. Na hora que o scalp é atingido, todo mundo já sabe que o scalp é 1 por 1 da barra de entrada, desculpa, da barra de sinal. Então vamos lá, nós entramos aqui. Nossa barra de sinal foi essa. Você vai fazer 1 por 1 dela. E essa metodologia, esse trade system tem funcionado muito bem. A gente faz 1 por 1 dela com um contrato e o outro a gente segura conforme o contexto. Se der continuidade, a gente segura para mais queda. Mas pega, por exemplo, aqui, ó, você tem um fundo já exausto. Primeiro vamos lá, né? 1 por 1 o quê? Da barra 41. Desculpa, 43. Ó, 1 por 1. Você pode buscar 1 por 1, que deu 4 pontos, ou, dependendo do contexto, o menor fechamento. Olha para vocês verem como é que o menor fechamento é importante.
o menor fechamento é aqui, ó. Então você pode também segurar até o menor fechamento. Olha lá, ó. A barra 44, olha onde ela foi. No menor fechamento, né? Dessa queda. Isso aqui é um alvo muito importante. Não é a mínima, tá? É o menor fechamento. Ó. Então, por exemplo, se você entrou com 2 contratos, um você vai sair aqui no scalp. O segundo você vai segurar e ver o que acontece. Né? O mercado veio, caiu, mas de repente ó, era imprevisível. Uma reversão de 2 barras, aqui você tem que sair. Ou sair no 0 a 0, né? Se você segurar demais. Mas sempre é quem consegue entrar com mais de um contrato. Quem opera com um contrato só, igual eu tive um aluno essa semana e começou a operar com R$ 500 só na conta. E ele falou que já conseguiu em uma semana ou 2 fazer 1.150. Ele só busca esses 5 pontinhos, um contratinho só. Pega esses trades de alta probabilidade. Esse trade tem uns 80% de probabilidade de dar certo. Então você vai crescendo a conta aos pouquinhos. Busca 6 pontinhos, busca 4, busca 5 pontinhos. Nesses trades eles são de alta probabilidade. Então esse é o trade de até 3 dojis, né? Por que é uma bandeira? E deixa eu ver se eu acho aqui no curso grande. Eu vou mostrar para vocês no curso grande sobre isso. Sabe onde vai estar? Vai estar naquele outro negócio de 6.000 slides. Espera aí, deixa eu só achar ele aqui. Eu cheguei atrasado, Leandro. Você já falou sobre projeção de gap? Gap de projeção, quer dizer? Gap de projeção, barras de gap de projeção, gap... Ah, não, gap de média é uma coisa, gap de projeção. Não, ainda não falei disso não. Já a gente toca no assunto. Deixa eu só achar aqui. É interessante isso aqui, que vai estar na enciclopédia do Brooks. Aqui, achei. Enciclopédia. Sempre que você está no modo sempre posicionado. Isso aqui, ó, para quem compra o curso grande, depois de alguns meses o Brooks libera você poder comprar isso aqui, ó. Ele tem 6.000 slides. Só para não me dar problema, eu vou mostrar só o setup, né? Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu só achar ele aqui para mostrar para vocês. Mas tem 6.000 slides tratando disso. Ó, por exemplo, você está no modo sempre posicionado. Olha lá, ó. Bandeira de baixa formada por como que é? Barras de baixa, né? Formada por bandeira de alta. Então você está numa tendência de alta, lá, ó, dá 1, 2, 3 barras. Aqui gera uma compra, ó. Tá vendo? Porque você está no modo sempre comprado. 1, 2, 3 barras. A primeira entrada você entra, olha lá, tem hora que você... Por isso que eu falo, entra com 2 contratinhos quando você puder, faz scalp 1 por 1, traz o stop para o 0 a 0, porque o 1 por 1 foi atingido mais ou menos aqui, ó, e não volta. Na maioria das vezes o trade bom ele não vai voltar para pegar você no 0 a 0 depois que você fizer 1 por 1. A gente tem visto isso nos replays, que nós começamos de 2 anos atrás e estamos fazendo sequencialmente. Eu já fiz esses dias uma amostra, liberei para todo mundo do grupo, tá gravado lá no YouTube esses 2 dias, para vocês verem como que a gente faz todo dia esses estudos. Quem não tem condição lógico de estar na sala junto com a gente, mas faça sozinho em casa e vai treinando esses setups, vai treinando, vendo como é que funciona. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Deixa nesse slide lá, volta lá, por favor. Isso. Aí. Aqui foi um M2P também, né? Fundo duplo aqui, né? Foi. Seria uma H2 aqui, né? Foi. Ao mesmo tempo também, gap de média foi. Gap de média não. Bandeira de alta aqui, né? Em forma de fundo duplo aqui, né? Isso, também foi. Mas nesse caso aí, é quando você tem várias barras de alta, aí tem 3 barras de baixa que tenta corrigir isso aqui, mas aí você vê, ó, que ele não conseguiu, né? Vi nem 50%, ficou uma correção rasa. É um bom setup, é um setup de alta probabilidade. Deixa eu ver se eu acho mais um exemplo aqui para mostrar para vocês.
Aqui. Tem outros aí no modo sempre vendido. Olha lá, tá em forte queda. 1, 2, 3, ó. Deu uma venda. Olha lá, não foi estopado. Olha lá, lugares de venda. É o mesmo setup. No modo sempre vendido. 3 barras de alta, né? São uma bandeira de baixa. Tá vendo? É uma bandeira de baixa. Então, esse que é o setup que eu falei para ele, ele fez lá e deu certo aquele dia. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Beleza. Vamos para o próximo tópico então. Mindset. Aqui um colega pediu. Esse eu já fiz, aqui o vídeo. Então, mindset. Gente, mindset, aí é questão de opinião. Na minha opinião, o mindset foi criado por coaches, né? Nessa onda de coaches que tem por aí. Aula? Todo sábado tem aula das 3 às 5 da tarde. Deixa eu só montar aqui. Na minha opinião, mindset. O que é mindset? É programação mental, né? Programação mental para mim, sabe o que é? Vocês vão pegar o livro Reversões, para quem não tem ainda, eu disponibilizei lá as 90, quantas diretrizes? 78 diretrizes de trading, que é o último trecho do livro Reversões. Esse é o mindset do operador de price action que segue ao Brooks e opera barra. Ponto. Porque o que significa mindset, gente? Programação mental. Qual que é a programação mental nossa? Em primeiro lugar, você tem que saber o que você está fazendo. Segundo lugar, você tem que ter o capital para operar. Terceiro lugar, se você não está em condições psicológicas, se você tem medo de perder, porque duas situações que fazem perder dinheiro. O medo é você ver um setup e você não acredita e não entra, aí o mercado vai, você fica frustrado. Ou ganância. O que é ganância? Você tem apenas 3 mil na conta e quer entrar com 10 contratos, 15 contratos. Hoje está R$150 no dólar, né, por contrato. O índice eu não sei, que eu não opero, mas acho que é R$100 por contrato, ou não sei se é 150 também. Então, se você tiver R$1.500, você vai entrar com 10 contratos. Cara, é ganância. Você quer resolver teu problema rápido ali, vou te falar, eu quebrei várias vezes conta por causa de ganância. Uma vez dá certo, 2 vezes dá certo, por mais probabilidade que você tenha, algum momento vai dar errado. Então, os mindset é esse. Já disponibilizei, tá lá no grupo, inclusive por ajuda do Eduardo, que fez lá pra gente um serviço excepcional, fez um trabalho bonito, tudo descrito. Está disponibilizado lá no grupo geral. E quem já comprou o nosso querido Reversões, eu já sorteei 2 na sala, tô com mais um aqui, talvez eu vou sortear. Vou sortear lá no Instagram. Mas quem já tem o privilégio de ter o livro é o 78 diretrizes de trading. Mas vocês querem fugir um pouco do All Brooks e falar de mindset? Gente, mindset aí não adianta. Chega aí fora, tá cheio de coaching. Aí você pega assim, mas um bom que fala sobre mindset, sobre como comportar-se no mercado. Eu já falo, é Mark Douglas, né? Muita gente gosta. Inclusive eu tenho aqui os 7 princípios dele, eu até escrevi na minha parede. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Não falo que é totalmente útil, não é, mas também descartável não é. Tá na minha parede aqui, ó. 7 princípios da consistência. Olha lá. Identifique objetivamente as oportunidades. Ponto. Você vai identificar a oportunidade, no caso, operando price action do Brooks, onde numa tendência, já ali que demonstrou que é uma tendência, teve barras fortes e tal, você vai entrar na H2. Falhou uma H2, 2 pernas ao contrário, uma M2B, M2S, topo duplo, correção profunda, os vários setups. Identifique objetivamente a oportunidade, entre nela, acabou. Não precisa de mindset para isso, gente. Por isso que assim, eu acho muito papo de coaching, inclusive eu já vi traders fazer vídeos sobre isso.
É mais para encher linguiça lá no canal deles. Falar sobre mindset. Porque é o seguinte, vamos lá. A gente opera como se fosse uma profissão, day trading. O médico, ele precisa de mindset para fazer a cirurgia dele? Não, ele teve que estudar, ele teve que estar preparado, ele tem que gostar daquilo, ele não pode ter medo de sangue, ele tem que saber como proceder em cada situação. Então acabou. Ele tem que ter a frieza de fazer aquilo. O advogado, ele se forma, estuda 5 anos, presta o AB, vai fazer estágio, vai fazer concurso público ou vai advogar. Precisa de mindset para isso? É o único mindset que ele precisa, sei lá, às vezes se tiver autoestima muito baixa, observar e ver o que ele vai, né, como vai corrigir isso. Mas se ele sabe o que ele tem que fazer, se ele conhece os procedimentos, viu a oportunidade, vai lá e faz o que tem que fazer. Acabou. Mindset é assunto de coaching, né? Eu não sou coaching, então talvez eu esteja falando até bobagem para vocês. Mas em primeiro lugar, nós vamos falar de mindset? Então beleza. 7 princípios da consistência. Identifique a oportunidade, né, objetivamente. Predefina o risco de cada trade. Então você vai predefinir o seu risco. Eu tenho R$2.000, aceito perder num trade de hoje até 200, mas lógico, né, não é jogar os R$200 fora. Eu vou esperar uma configuração que eu confie, que eu conheça, mas eu vou ter que assumir o risco. Eu vou entrar naquele trade, o stop é na própria barra, muitos trades permite que seja na própria barra. Vou entrar, 60%, 70% das vezes vai dar certo. E você se especializa naquilo, acabou. Aceite completamente o risco, esteja disposto a fechar a posição se o mercado reverter. Ou seja, você fez a entrada no trade, não está indo conforme você queira, igual comigo aconteceu essa semana as 2 vezes. Eu entrei, demorou 3 barras, não foi, né, não avançou, deu para sair no 0 a 0, eu saí no 0 a 0, acabou. Teve momento que o mercado realmente ia me dar loss e teve momento que o mercado foi depois, não tem jeito. Mas o bom trade, quando todo o mercado identifica, os traders, as instituições identificam o trade, eles vão entrar e ele vai logo, ele vai se deslanchar. Agora, começou a demorar, formou arame farpado, TTR, tá enrolado e você não quer assumir risco, não quer assumir de ter que corrigir, se tiver a possibilidade, ou reverter, então aceite o risco. Se não foi conforme você quis, não é quis no sentido assim, que lógico também, gente, que a gente entra num trade, tem hora que você quer que faça em 15 segundos, né? Não é isso também. É coerência, né? Você esperou 2 barras, 3 barras, no caso a gente opera 5 minutos, então já deu 15 minutos, o mercado não andou nem 5 pontos em 15 minutos, opa, alguma coisa está errada. O mercado não andou 5 pontos, 6, 7 pontos em 15 minutos, está lateralizado, está sem força e pressão, está equilibrado. E a gente quer desequilíbrio. Você quer que saia do ponto A para o ponto B rapidamente. Se isso não acontecer, sai no 0 a 0 e espera a próxima oportunidade que seja mais clara. Aconteceu isso, Leandro, ontem comigo. Teve aquele impulso forte na alta, depois deixou uma H1, né? Até então a gente não sabia se estava alto, se ia mais alto. Eu comprei, era uma inside bar com corpo de alta. E é o que você falou, demorou 2, demorou 3 barras, não foi? Falei, cara, vou colocar no 0 a 0 e sair no 0 a 0, entendeu? Sim. Na barra 8 aí, ó. Comprei a barra 8, a barra 7 já estava me incomodando um pouco, muita sombra. Mas eu falei, mas o impulso foi muito forte. Sim. Comprei a barra 8, faltou acho que um ponto e meio para pagar. Aí começou a demorar muito, coloquei no 0 a 0. Aí eu vi que falhou a H2, né, na barra 12. Aí eu vendi a barra 13, o fechamento da barra 13. Esse trade, ó, quem me acompanhou na sala, aí eu acho que aconteceu depois das 10, eu tinha fechado no YouTube. E foi muito doido isso aqui. Deu um impulso de alta, beleza, o mercado se mostrou no modo sempre comprado. Aí, só que aí deu uma IOI. Deixa eu ver aqui, ó, eu vendi, porque era uma IOI é modo rompimento. E já deu topo duplo, topo triplo idêntico, vendi. O mercado demorou para ir também um pouquinho,
Eu não lembro se eu saí no 0 a 0 ou eu estopei aqui, um dos dois. Beleza, e reverti para compra. Só que na hora que eu reverti para compra e o bicho já voltou aqui, eu simplesmente reverti. Falha de H2 no topo. O que que gera uma falha de H2 no topo? Duas pernas para baixo, ó. E vou falar uma coisa para vocês, mas ô Leandro, cadê a segunda perna? Eu falo para vocês sem medo de errar. Isso aqui foi a segunda perna. Hoje ainda estava estudando isso no curso grande do Brooks. A segunda perna às vezes pode ser só isso aqui, ó, só esse rompimentinho aqui. Então, ó, seja, falhou H2, quem me seguiu isso aqui na sala, ainda que ó, aqui veio e reverteu, olha lá, ó. Aí recuperou o loss e ainda saiu no gain. Não sei se o Daniel Guedes está aí, foi um dos que se manifestou lá na sala que conseguiu fazer essa reversão. Ou seja, gente, eu atualmente, eu em vez de ficar escalando, eu prefiro reverter nos pontos que eu acho que tem que reverter. Falhou H2 no topo, eu reverto. Aí, ó, e deu boa a operação. Então, é isso mesmo. Se o seu trade, você entrou, não aconteceu o que você esperava, porque também poderia acontecer o contrário, né? Ele podia ter explodido para cima. Tanto que o modo estava tão no modo comprado que tá, ele só corrigiu aqui, deixou aqui, ó, gaps abertos, né? Esse aqui também é um gap, né? Quando está distante da média de 20, e já voltou a subir de novo. Sinal de força. Rompeu aqui de novo, olha lá, ó, só corrigiu, já voltou a subir. Ou seja, você fica segurando um negócio, sei lá, vendido aqui e olha aqui, ó, eu não vou brigar contra isso, eu não brigo mais. Não brigue contra o mercado. Eu tive um problema com um aluno mesmo que justo no dia que eu tentei segurar uma operação para escalar, foi o primeiro dia que ele entrou na conta real. E foi um dia que eu saí no lucro porque eu consegui reverter, mas assim, eu tinha entrado na conta da sala com o contrato, mas para corrigir eu usei uns 10. Mas não é o certo, porque né, quem que vai entrar com 10? Tem que ter saldo na conta, né? E também tem hora que é loucura. Por isso que eu adotei essa postura na sala. Ainda mais eu lido ali com pessoas que têm de R$1.000 a pessoas que têm meio milhão. Né? Eu tenho um aluno que tem meio milhão na conta e faz 5 mil por dia, tal. Tem dia que faz 10, fez 20 mil reais na quinta-feira. Então, tem clientes para todos os gostos, vamos falar assim. Eu não posso fazer a pessoa ficar segurando tudo isso aqui na venda. Olha aí, ó, não teve nem oportunidade de corrigir. Então, eu adotei a postura que eu vou reverter. Vou reverter. Se o mercado mostrou que está no modo sempre comprado, a probabilidade dele ir para cima, eu vou ficar segurando essa venda? Jamais. Né? Um dia que eu resolvi fazer isso, o mercado não voltou. O loss até que não foi tão grande, foi R$700, mas aí coincidiu justamente no dia que o aluno resolveu fazer isso comigo. E tá fora do price action isso, de Leandro, ficar segurando isso aqui. Oi? só uma observação. Traça aquela linha de resistência em cima de onde você falou que teve 3 topos duplos idênticos ali. 3 máximas, né? Na 7. Aí eu saí, vendi, né? Saí da operação e eu estava conversando com um amigo meu, ele estava segurando. Aí eu falei assim, cara, cuidado, essa barra 17 aí foi muito forte. Ela pode ter sido um impulso. Eu peguei e medi a mínima da 1, com a máxima ali em cima. A 15 ali parece que foi só uma correção, até os 50%. Se fosse você, já sairia disso aí, cara. Se segurava isso aí, não. Quando fechou a 17. Aí ele falou, não, meu stop está em cima da máxima do dia, que é essa linha sua aí. Aí na barra 19 fechou, eu falei para ele, você foi estopado? Ele falou, não. Aí eu bati o olho na tela assim, eu falei, cara, fez 4 máximas idênticas. Eu falei para ele, ele falou, meu stop está um tique acima. Eu falei, eu tô querendo comprar um tique acima, onde você está saindo, eu tô querendo entrar. Aí, só que eu não sabia, né? Poderia fazer um topo duplo aí e voltar a cair. Mas aí eu falei para ele, por quê? Porque tem uma parte em tendências que o Al fala, né? Para você observar no gráfico aonde vai ser o stop dos caras e você entrar no lado oposto. Ou seja, o meu amigo, coincidiu do meu amigo colocar o stop dele aí em cima e eu falar para ele, pô, cara, você está estopando aí a sua venda e eu tô querendo entrar comprado por causa dessas 4 máximas idênticas aí. Faz sentido isso aí?
É um dos principais pontos. Já que eu vou falar, já que nós entramos no assunto, já que eu vou falar para vocês, onde a parte contrária está armadilhada e ela vai estopar, é onde você vai entrar na parte contrária. Eu quase entrei aí por causa disso aí, Só que eu vou dessa mostrar os observação aí. exemplos. Aconteceu essa semana de trades que nós pegamos, trades que nós deixamos de pegar também, porque eu só fui ver depois. Mas esse é um dos tópicos. Aqui, ó, o que aconteceu aqui? O pessoal, ó, vai comprando, 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 comprando. Aí, quem comprou aqui, a cada barra, o comprador, vamos lá, como é que o institucional pensa? Ele compra aqui, se fechou acima do ponto médio, ele compra aqui, ele compra aqui, ele compra aqui, ele compra aqui, ó. No que ele comprou aqui, essa barra para ele foi ruim. Concorda? Foi ruim a barra de entrada dele. Ele compra o fechamento, gente. Fechamento. Não é o rompimento, tá? Fechou acima do ponto médio, eles estão comprando. E eles estão comprando. A barra de entrada foi péssima. Ele aceita uma correção. Isso aí está no curso grande. É muito top se vocês desenvolverem essa leitura. Aqui, então, ele aceita uma correção. Para quem está comprado, aqui, ó, primeira correção. Subiu. O preço conseguiu chegar aqui? Não, né? Não conseguiu. Na segunda correção, eles estão obrigados a estopar. Olha o que acontece. Por isso que H2 funciona. Por isso que H2 funciona tão bem. Quando falha, a falha de H2 funciona. Aí eles vão ficar fora do trade por duas pernas. Por isso que acontece isso aí. É bom vocês entenderem por trás, né? O porquê funciona determinadas situações. Então, a mesma coisa aqui. O cara vendeu, vendeu, vendeu. Aqui, corrigiu. Ó, veio e fez uma L1. Aqui ele é obrigado a desistir, o vendedor. O mercado sobe. Muitas vezes, ou pelo menos um scalp, né? Pelo menos um scalp daria, que seria esse topo. Agora aqui, alguém defendeu, né? Já que nós estamos falando de 4 topos idênticos, né? Topo quádruplo idêntico. Nesse momento o mercado vai ganhar celeridade. Só que aqui ainda tem outras situações. Gap de média. É um dos assuntos aí que alguém pediu para falar. O que é o gap de média? É o rompimento e na hora que teve a correção não conseguiu fechar o gap ou fechou no tick exato nesse caso. Faz assim uma projeção para cima. Fechou gap negativo, né? Ele fechou só com sombra, né? Só com pavio. Se você pegar de corpo aqui, ó, ele deixou um gap negativo, não é isso? Não é isso? Ixi, não tô ouvindo aqui. Ô, Leandro, tá sem som. Ah, meu microfone, por que foi multado? Eu achei que era eu, tô fuçando aqui nas configurações do som aqui Onde que eu parei, do então? Onde alto-falante. que eu parei de falar? Na hora que eu falei do gap que ficou um gap negativo, eu tracei a linha aí na tela beleza. aí não escutei mais você falar. Não sei se alguém me multou, ninguém é host. Bom, eu não sei porquê, mas eu não cliquei aqui, não é para ter multado não. Beleza. O que aconteceu aqui? Ó? Quando deu um gap quádruplo, um topo duplo, um topo quádruplo idêntico, ó, fez esses 4 topos aqui. E o mercado rompeu e corrigiu nele, ó, no tick exato. Olha que interessante. Ou se deixasse um gap aberto aqui. Gap de projeção, que o amigo pediu para falar. Olha aqui, ó. Você projeta um movimento para cima. Olha lá onde o mercado foi. Exato. Isso é gap de média. Projeção, né? Projeção de gap. Desculpa. Projeção gap de projeção. Gap de projeção. E olha lá, ó, vamos puxar no tick exato aqui, ó, com imã, como se fosse e tudo. Olha lá, exatidão. Cadê o Fernando Góes? Manda ele jogar um livro na parede para mim, por favor. Ou alguém se conhece ele, lança o desafio lá e ele falar para mim que esses livros não funcionam.
Tá aí, gente. Olha a exatidão. Eu fico tão empolgado quando eu vejo isso. Essa projeção. Aqui tem outros fundamentos. Ó. O pessoal que estuda comigo no Aprofundando, eles sabem os motivos. Ó. Isso aqui, por que aconteceu e tal. Mas é top demais. Ó. Se fazer uma projeção dessa, você sabe onde é o tique. É claro que é para esperar esse tique exato, gente. Por amor ao Brooks Clark, não. Poderia ficar um tique abaixo, um tique acima. Você vai levando barra. Mas... Porque agora eu estou projetando com o gráfico parado, é lindo de ver e de se ver, né? Que funciona. Mas às vezes não vai chegar e sai um pouco antes, deixa o ponto do santo. Quem deixou no tique exato às vezes não foi executado. Mas olha para vocês verem como funciona. Para mim, price action é igual bacon, é vida. Eu traço primeiro aqui, né, o Leandro? Não sei se é o correto. Coloco, vamos supor que eu identifiquei esse gap você aqui. fez espelhamento. Eu traço aqui. Se ele deu o alvo e continuou indo, aí eu arrasto para cá, né? Sim. Você pode fazer que também deu certo. Ó. Ele deve ter dado antes até. Primeiro você traça sem sombra, né? Pra você ter mais certeza. Mas depois você joga a sombra. Vamos jogar com sombra e tudo. Olha aí que interessante. Ó. Com sombra e tudo também deu. Então, ó. Olha lá, olha aqui onde sentiu a primeira vez, que foi na 30. Foi até o Felipe que falou para mim, ele falou outro dia para mim, é bem legal essa observação dele, ele falou que aqui, ó, os caras tentam fazer um topo duplo, e quando falha nessa tentativa do topo duplo, aí ele vai fazer essa projeção aqui. Eu não queria falar isso não, né? Porque o pessoal me paga para fazer, como é que fala? Mentoria para me ensinar isso, velho. Aí o Felipe, inclusive, tá pagando. Aí ele vem e ensina vocês de graça, então eu vou ter que ensinar. Ninguém reclama. Felipe, não vai reclamar depois. Aí quem tá aí da turma? Tony tá aí. Ó, Tony, você tá vendo? Eu não ia ensinar os caras de graça, Tony. Exatamente, eu sou testemunha aí. Mas aí os próprios alunos aprendem e ensinam os demais, então eu vou ensinar. Segunda-feira eu pego, Felipe. A gente é amigo há muitos meses, então a gente... Mas então vamos lá, já que o Felipe já entregou o jogo, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar isso aqui, é muito profundo, gente. Eu tô ensinando uma coisa pra vocês, assim, do curso grande que custa caro, custa tempo. Pra vocês terem ideia, eu tô o dia inteiro traduzindo não, ele já é legendado, é copiando. Eu copio cada pum que o Brooks dá, eu copio e jogo dentro do gráfico e depois a gente faz a mentoria nossa lá. É top demais, vou falar pra vocês, o curso grande do Brooks eu prefiro mais do que os próprios livros. E um dos assuntos que nós abordamos foi isso essa semana. Vamos lá, quando você tem um grande movimento desse, os vendedores querem fazer um topo duplo aqui, certo? Porque eles querem fazer isso aqui, ó, virar a lateralidade. Se os compradores explodirem isso e não der, os compradores prevalecerem, os vendedores perderam a guerra nesse ponto. Aí o que acontece? Gap de projeção é o espelhamento disso aqui, ó, onde os vendedores falharam em fazer um topo duplo e os compradores venceram, você vai projetar isso aqui. Por isso que funciona. Os vendedores tentam fazer um topo duplo aqui e não conseguiram. Então aí tem-se um movimento projetado. Se conseguissem fazer um topo duplo, o que o mercado tende a fazer? Vim buscar a mínima. E a mesma coisa funcionaria aqui. Você imagina que os compradores, ó, que estão aqui, eles vão tentar fazer um fundo duplo. Se eles não conseguirem, aí você vai projetar isso aqui para baixo. Todo mundo entendeu essa lógica ou quer que eu explique de novo? Acho que todo mundo entendeu essa lógica, né? Então, aqui tentaram fazer um topo duplo. Não conseguiu. Você faz a projeção. A projeção é essa aqui, ó. Aí, ó. A primeira projeção é essa, onde o mercado sentiu. Olha lá. Tem essa lógica. Isso acontece todo dia, meu povo. Todo dia. É interessante demais. E se falhar, faz na parte contrária. Então, ou seja, tinha esse fundo aqui. Tentaram fazer um fundo duplo aqui, ó. Não conseguiram fazer, ó, um fundo duplo. Projeta-se para baixo. Vai dar em algum movimento. Olha lá. Ainda estourou para baixo. Continuou ainda.
Então, tem essa situação. Sempre eles vão tentar fazer aqui, ó. Aqui aconteceu. Aqui tinha um topo. Fizeram um topo duplo uma vez. A segunda vez não conseguiram. Projeta-se isso para cima. Vamos ver se deu algum movimento projetado. No caso, olha lá, ó. Olha aqui onde deu. Isso porque, lógico, primeiro você projeta sem sombra, né? Isso aí eu sempre falo. Eu já joguei direto com sombra. Vamos jogar sem sombra. Olha aqui para vocês verem, ó. Horário de notícia, Fed, seja lá quem for. Olha lá, ó. Tentaram fazer um topo duplo aqui, não conseguiram. Olha lá, o mercado veio aqui só para fechar esse alvo e voltar a cair. E voltou a cair onde? Olha lá, ó, onde eu projetei, tá vendo? Nessa mínima. E tem um fundamento que eu falei para vocês, ó. Quem vendeu aqui, vamos lá, por que aconteceu isso aqui, ó? Essa subida aqui, por que aconteceu? Aqui teve alguém que vendeu. Venderam. Quem vendeu essa última ficou armadilhado. Subiu tudo. Chegou aqui. No mesmo tique, vocês acham que é coincidência? Nesse tique o mercado parar? Não é coincidência, né? Tem alguma coisa por trás. Sabe o que é? Se é ou se não é, o Brooks fala isso, mas a gente não tem certeza se é, claro. Esse que vendeu aqui, ele sai no 0 a 0 aqui, ó. Isso aqui acaba virando a barra de desistência. Virou barra de desistência. Duas pernas ao contrário. Ou seja, o vendedor que saiu aqui no 0 a 0, ele vai ficar duas pernas fora do mercado. Aí você pode então comprar sabendo que vai ter duas pernas para cima. Porque houve desistência aqui. Tem muitos movimentos desses. É complexo. Mas é legal entender do assunto, né? É um assunto mais avançado. Deixa eu ver aqui que o chat está bombando. Bom, depois eu vejo o chat. Mas eu tratei do assunto. Vamos voltar no que nós estávamos, porque primeiro nós estamos falando de mindset, né? Então vamos lá. Terceiro tópico aqui, ó. Haja o quarto agora, né? Que são 7 princípios do Mark Douglas lá. Haja sobre oportunidades sem reserva ou sem hesitações. Ou seja, precisa de mindset para isso? Não. O Brooks já escreveu sobre isso. Se aparecer um trade, opere, né? Eu não lembro como é que está escrito certinho em inglês. If appear a trade, trade. Ou seja, se aparecer um trade, trade, né? Opere. Se aparecer uma operação, opere. Então, agir sem reserva, sem hesitação. Acabou. Precisa de mindset para isso? Não. Você tem que perder o medo, né? E ter coragem de fazer. Tome as decisões quando o mercado disponibilize ganho. Ou seja, quando você está vendo o desequilíbrio, você está vendo que o mercado tá subindo, você está vendo que está no modo sempre posicionado. Então, tome as decisões quando você vê isso acontecendo. Agora, está no arame farpado, está numa TTR, está numa lateralidade assim, de modo rompimento ainda, você não sabe para o lado que vai romper, fique de fora, né? Paciência também é uma das virtudes do trader. Mas o mercado já está definido, está no modo sempre posicionado, posicione-se. Simples assim. Monitore continuamente a suscetibilidade para cometer erros. Ou seja, sempre que você fizer uma entrada, pense do lado contrário. Espera aí, se eu estou comprando e eu acho que essa compra é ótima, mas por que o outro está vendendo? Gente, sempre pense que do outro lado tem alguém mais inteligente que você, né? Sempre leve para esse lado. Por isso, nunca coloque todas as suas fichas num trade só. Sempre diversifique. Aí vou falar outra coisa, que é quando eu falo para os alunos, quando a gente faz lá o nosso recap, das 8 às 8h30 da manhã, a gente busca 2 motivos para entrar em cada trade. Então vamos lá, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Para mim, sei lá, nessa queda aqui, ó, eu quero vender aqui, ó, eu quero vender a 55. Eu tenho que ter 2 motivos no mínimo. Porque vamos supor, se eu tiver um motivo, o Brooks fala o seguinte, você tem que ser melhor que 50% dos outros traders para você ser consistente. Fora o emocional, claro. Você tem que ser 50% melhor que os outros traders.
Se você tiver 2 motivos, você já está na frente dos 50%, porque 50% ou mais entra por um motivo só. Ah, viu um topo duplo? Vamos entrar. Ah, viu um engolfo, uma reversão de 2 barras? Vamos entrar. Independente do lugar onde está. Viu uma estrela da manhã, estrela cadente, enforcado, garami, engolfo, vamos entrar. Mas onde que está o segredo do Brooks e que também a gente tenta incorporar, né, no nosso trade system? Tem que ter 2 motivos no mínimo para você entrar na operação. Então, para me vender aqui, ó, vamos dar um exemplo. Eu quero vender essa barra 55. Eu tenho que ter 2 motivos. Primeiro que eu já achei, ó, vamos lá, vamos traçar os motivos. 1, 2, 3 puxadas. Então eu já tenho 3 puxadas, que é uma cunha ou um triângulo. Já tenho um motivo. Eu tô um pivô que veio abaixo da média e aqui teve um impulso topo duplo. Segundo motivo. Então a bandeira de baixa em forma de topo duplo. Eu tenho um M2S, né, quando é para baixo, uma L2 abaixo da média de 20. Terceiro motivo. Vamos tentar achar mais motivo aí? Às vezes não, a gente acha. Nessa barra 55, vamos ver se ela fez... Falha de H2? Falha de H2. Quarto motivo. Muito bom. E, olha lá. 1, 2, 3 vezes que tocou. E olha aqui para trás. Não, para trás não tocou nenhuma exatamente. Mas teve aqui, ó, 1, 2, 3 toques. Tive 5 motivos aqui para vender, ó. A 21, Leandro. Parece que tocou exato também, ó. A 21, ótimo. Foi uma venda, uma L1 aqui nesse topo. Ou seja... Desculpa te cortar. Tem uma parte do Tendências que eu li essa semana que ele fala que quando o preço sobe e está subindo e tal, então ele deixa um gap com um local que seria uma venda. Então, no caso, a 21 aí seria uma venda de L1. Então, tem uma parte no livro que ele fala que fica esse gap em aberto. Então, quando o preço sobe muito e você depois vende lá para cima, você tentar levar o preço até aí seria uma região. Então, não sei se é por isso que ele ficou essa linha tendo vários outros topos, outras máximas idênticas à mínima da 21, sei lá. Sim, não, tá certo. E vamos lá, ó, 6 motivos, mais um, acabei de achar aí, ó. Fiz uma projeção daqui até aqui, que setup que é esse aqui, ó. Topo duplo, correção profunda. A correção que vai mais ou menos de 50 até 75. Olha lá onde foi, 61,8 exato. Eu sei que o Brooks, para ele Fibonacci não importa, mas aqui foi um motivo a mais. Ó. Ou seja, eu tive 6 motivos para vender aqui, gente. O que é para fazer então? Aí para comprar, quantos motivos que eu tenho? Vamos lá. Para comprar, impulso de alta, fundo duplo aqui. Então eu tenho um motivo. Beleza? E tive uma H2 aqui, né? Uma correção talvez, um fundo mais alto. Tive 2 motivos para comprar. Contra 6 para vender. Quem que vai vencer? Né? A pergunta é óbvia. Quem vai vencer? Quem tem mais motivo. Por isso que você sempre tem que ter 2 motivos, no mínimo, para você fazer uma venda. Acho que é por isso que ele não recomenda usar um tempo gráfico menor que 5 minutos, porque não dá tempo de você ver todos esses detalhes, né? Ver todos esses detalhes. Então, ou seja, aí você vê 3, você não precisava ter, nós vimos 6 agora, porque o gráfico está parado. Mas eu operando aqui, só de eu ver aqui, ó, topo duplo, correção profunda, nesse contextinho aqui, e falha de H2, pronto, já é motivo para vender, tá? Montou pivô, bandeira de baixa, topo duplo, para mim já era motivo para vender. O mercado já estava demonstrando força vendedora, vendedores já ganharam dinheiro, o mercado subiu demais, tem topo anterior aqui, ó, indicando lateralidade, máxima mais baixa, ou seja, eu tive, como que chama? MTR, reversão majoritária da tendência. Eu tive vários motivos aí para já acreditar que o mercado poderia reverter pelo menos para uma tendência. E vamos partir para mais? Vamos partir para Marte J Pring, pá do ventilador, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ó, 3 rompimentos, ó. Aí vem a quarta, pá do ventilador, isso aqui, ó, não é nem do Brooks, é do Marte J Pring, pá do ventilador, né? É quando você tem, ó, 1 rompimento, 2 rompimentos, ah lá, terceiro rompimento. Pá do ventilador, eu tentei isso na minha parede desenhar até hoje, por isso que eu sei. Deixa eu até mostrar para vocês aqui o que é pá do ventilador.
Tá vendo? Você vai achando uns 300 motivos para entrar no trade, gente. Ô, Leandro, Oi? você falou da pá do ventilador, mas no Tendências tem uma parte que ele fala para você traçar uma linha de tendência e depois ir ajustando ela, né? Então, por exemplo, a primeira traçada seria aqui. Depois que rompeu, aí você ajusta para cá. Depois você ajusta para cá. Ele fala que você, com isso, você vai percebendo que os compradores estão perdendo força. Até que essa linha de tendência chega uma hora que vai ficar do lado contrário aqui, ó. Ah, sim, mais ou menos a lógica é essa, tem uma lógica por trás. Deixa eu só ver se eu acho aqui a minha foto, só para vocês entenderem como é que é a pá do ventilador, só por curiosidade, gente. Isso tá fora do price action, mas funciona. Funciona muito bem no dólar. Para mim ganhar tempo, deixa eu tirar a foto aqui que é melhor. Pera aí, rapidinho. Aprofundando aqui. Aqui, ó, só para mostrar para vocês o que é a pá do ventilador. É isso aqui, ó. Marty J. Pring que tá no livro dele, não que seja importante. Olha lá, ó, tá vendo? Você tá vendo uma tendência lá, a primeira vez, ó, rompe, vem para baixo, testa aqui, vem para baixo, testa aqui, olha lá. Na terceira aqui você vende, ó, tá vendo? Que já indicou reversão. Não precisa saber disso. Isso aqui é só, eu tô falando, é um motivo a mais, tá? É só uma situação a mais. E querendo ou não, já paguei para aprender por isso, né? Paguei R$400 no livro para ter lido ele. Então não tem problema eu usar também a meu favor. Entenderam? Então, aqui tem motivo. Aí, voltando ao assunto que a gente tava, apareceu o trade. Tá. Né, paramos nesse aqui, ó. Tome as decisões quando o mercado disponibilizar ganho, ou seja, você achou os 2 ou 3 motivos, opere. Monitore continuamente a possibilidade de cometer erros, ou seja, sempre pense que você possa estar errado. E compreenda a absoluta necessidade desses princípios, nunca os viole. Ou seja, é aquele princípio de retroalimentação. Você vai ler aqui, vai voltar aqui, vai ler aqui, vai aqui. Precisa disso aqui? Não. É que alguém queira falar de mindset? Isso é mindset. Precisa disso aí? Não. As 78 diretrizes do trading lá do Al Brooks fala tudo sobre isso aí. Como você se comporta, se você estiver tomando loss, volte para o simulador. Já vamos entrar aí em gerenciamento. Alguém pediu para falar de novo de gerenciamento. Gerenciamento, você vai buscar pontos. Quantos pontos que eu tenho que buscar? Não sei, conforme a sua capacidade técnica. Mas se você buscar 25 pontos por dia no dólar, tá bom, 20 pontos por dia. Se você busca 25, não aceite perder mais que 25, entendeu? Então, se você está consistente 4 dias ganhando 25 e um dia você vai ter um loss de 25, beleza, então fechou 3, você está no positivo. Agora, se você está tendo dias sequentes de loss, para de operar, volta para o simulador, estuda mais, reveja. Tudo isso faz parte de mindset, então, vamos falar assim, de trade system. Então, isso é prestar atenção, gente, é dar valor ao dinheiro e tomar cuidado. Alguém quer complementar alguma coisa? Deixa eu deletar aqui, porque isso tem a price action. Eu pus só para mostrar a fotinha para vocês. E deixa eu voltar na sala, então, vamos para a próxima pergunta. Identificação de contexto. Mindset, então, tratando sobre isso, né? Falando bastante coisa sobre mindset. Você quer mais algum mindset? Legal? Vamos lá. Tá escrito na parede, acabei de mostrar para vocês, depois vocês até puxam no vídeo aí, ó. Uma das coisas, seja rígido nas regras, flexível nas expectativas. Então, se você tem uma regra, só vou entrar na L2, na M2S, M2B, ou falha de H2, blá blá blá, você vai ter uma regra. Mas você vai ser, então, rígido na sua regra. Quando aparecer o setup, uma cunha, falha de cunha, eu vou ser rígido. Apareceu o meu setup que eu gosto, eu vou entrar. Mas seja flexível na expectativa. Não aconteceu o que eu esperava, está demorando para ir. Aí você vai ser flexível na expectativa.
Ah, mas está demorando para ir, mas ainda a premissa está válida, está forte, é só uma correção, pode ser uma bandeira, é só uma bandeira que vai durar 3 a 4 barras. Pronto, ser flexível na expectativa. Ah, eu espero 7 pontos, mas só está indo 5 e está parado ali e tal. Seja flexível, mas nas regras você tem que ser rígido, tá? É um mindset. Operar movimentos maiores, melhores e óbvio. Isso aí eu aprendi. E querem tratar de outras coisas, de mindset então também, que é interessante? Eu vou usar uma coisa aqui que eu tirei do André Machado. Lá da sala do André Machado, assim, tem muito fundamento. É muito interessante o que ele fala. Operar bem não para ganhar dinheiro. Trades que, então, ou seja, você tem que operar bem, não para ganhar dinheiro, você tem que operar bem. O dinheiro vai vir como consequência. É um tópico 1. Eu até tenho escrito isso na minha parede ali. Segundo, proteja ferozmente o seu capital. Então, né, sempre proteja o seu dinheiro. Não perder já é alguma coisa. Terceiro tópico, haja sem hesitação sempre que o seu trade system der um sinal. Então, quando aparecer um trade system, faça ali a entrada. Pior do que estar errado é permanecer errado. Então, ou seja, se você fez uma entrada errada e o negócio está indo contra você, o mercado está indo contra, estopa. Não sustente algo errado, porque você vai levar fumo depois. Ah, mas de vez em quando vai voltar. Cara, de vez em quando vai voltar, mas o dia que não voltar, você se lasca. O dia que não voltar, vamos pegar ontem, por exemplo. Você vendeu porque você achou que a falha de H2 e não pegou o lucro que precisava, deixou voltar tudo. Olha para você ver onde você ia corrigir isso aí. Você ia corrigir aqui, vender essa 56, beleza, tinha um alvo projetado ali, que foi perfeito, já mostrei para vocês, mas o alvo por si só não é perfeito, não é o único motivo para você entrar não. Você tem que ter mais motivos, lembra? Qual que é o segundo motivo? Vamos olhar para trás? Olha aqui esse gap aqui, ó. O mercado podia subir muito mais, tanto que subiu depois. Ah, então eu não tenho o segundo motivo. Ah, mas a barra de reversão de 2 barras. Ah, foi fraquinha. Poderia, beleza, funcionou. Você teve 2 motivos. Mas você estava contra uma tendência forte. Você estava... Era cunha? 1, 2, 3 puxada? Talvez. Então foi um motivo para vender. Mas, cara, imagina se você vendeu aqui... você tinha que vender uns 5 aqui pelo menos ou mais, uns 10 aqui para corrigir o teu problema. Então, ou seja, entrou errado, tá errado, estopa. É melhor perder 200, 300 reais do que perder 500, do que perder 700, do que perder 1.000. E isso eu tô falando com um contratinho só. A gente que opera com 10, é melhor perder 1.000, perder 2.000 do que perder 10.000, porque depois recuperar fica mais difícil. Ou seja, você ganhar 25 pontos no dia, gente, é muito fácil depois que o mercado se estabelece, mas perder também é muito fácil. Perder é muito fácil e às vezes você se ilude, você se engana. Tá? Esse é o quarto, né? Vamos ao quinto. Se você ou o mercado estiver minimamente confuso, siga a regra número 2, que é proteja ferozmente seu capital. Ou seja, se você ou o mercado está confuso, você não faz nada. Você tem que estar em sintonia com o mercado. O mercado está mostrando o que ele está fazendo e você não está com dúvida. Você entra. Então, beleza. São mindsets que, né, ele tem até camiseta lá que ele usava na sala dele. Ele usa outra metodologia, né, análise técnica clássica. E fora isso, tem outras situações, gente. Aí vem trade systems, né, que a gente já discutiu várias vezes. Não opere alavancado, tá? Tome cuidado com isso. Fique no simulador primeiro, para você ficar consistente. Aí você está consistente, depois você põe o seu dinheiro, né, em jogo. Sim, entrou num trade ali, enquanto a premissa estiver válida, acredite nele, mas se demorar também, igual eu falei, estopar no 0 a 0 não é alfaçar. Alfaçar é você ficar realizando lucro antes de 1 por 1 e o mercado está indo, né, a seu favor. É só esperar, ué. Eu alfacei ontem, quem estava comigo na sala sabe. Eu entrei numa operação, demorou 2 barras, não foi. Mas só que eu estava estudando, né? A minha prioridade eu estava estudando. Eu estava anotando o curso grande do Brooks. Aí eu falei, não, tá me distraindo.
Cara, foi eu sair, o mercado foi a meu favor. Mas beleza, não foi afastar, porque eu tava com outra ocupação, o mercado demorou para ir, tchau, obrigado, né? Mas acabou que foi depois. Mas eu não consigo deixar o preço correndo e eu estar aqui, né? Estudando, tudo. Aí você não foca nem na operação e nem no trade, né? Nem no estudo. Então, o que mais, gente? Ansiedade, esperar, né, para até o trade acontecer. Às vezes os trades não acontecem na primeira hora. Outra coisa também, vamos mostrar aqui uma situação. Olha só para vocês verem, a gente faz um recap todos os dias cedo de tudo que aconteceu no dia anterior. Nossos estudos tem que ter lá 2 motivos para cada barra. Note que a cada dia lá dá 11 motivos, 11 trades por dia dentro de entradas por ordem stop, certo? Dentro de price action. A gente faz isso todo dia para exercitar. Ó. Todo dia, olha lá, ó, 13 operações, 10, 8. Isso na minha visão, tá? Tem gente que pode ter visto mais coisas, tem gente que viu menos. Mas, ó, em média, dá 11. Cara, você só tem que pegar 3. Você só tem que pegar 3 de 10, entendeu? Então, para que se apavorar, perdeu a primeira? Igual esses dias, eu estava conversando com o aluno, na primeira operação eu perdi. Eu não fiquei bravo ou chateado com o aluno de forma nenhuma. Ele ficou, desculpa, Leandro, você acabou distraindo aí. Era aqui, ó. Eu ia vender essa aqui, porque foi uma I, fechou essa barra forte, falhou para cima. Eu ia vender aqui e não consegui, acabei vendendo aqui, ó. Não vou ficar bravo com o aluno porque olha aqui quantas operações apareceu no dia. Isso que eu não estou mencionando nem isso aqui, ó. Modo sempre comprado, eu podia entrar comprado a qualquer momento aqui, ó. Modo sempre comprado, né? Canal estreito de alta, na hora que vier abaixo você compra, tenta um preço melhor. Não tô nem isso, a gente nem anota, a gente anota entradas por ordem, stop. E tem que ter 2 ou mais motivos. Entendeu? Então, se você perder um trade, não fica chateado. Espera, só ter paciência, vai acontecer. Segunda-feira nós vamos montar isso aqui cedo. Ó. Das 8 às 8h30 da manhã, o pessoal da sala, nós vamos lá. Primeira entrada do dia, vamos ver. Aqui talvez fosse uma entrada, uma H1, deixa eu ver. Tava alto, acertar essa entrada aqui eu acho que seria difícil. Mas aqui já era uma compra. Ó. Merca 1, 2, 3 barras, modo sempre comprado, aqui já era uma compra. Leandro, Aqui, oi. desculpa te interromper de novo. Eu até comentei com um colega meu essa barra 3 aí no dólar, né? Eu não fiz essa entrada aí, é difícil o cara perceber isso aí e entrar. Mas lendo tendência, eu tô lendo praticamente todo dia, cara. E tem vários exemplos no livro lá no Tendências que ele fala para você entrar na segunda barra, na terceira barra. Às vezes ele olha o contexto à esquerda, que é uma falha de rompimento, então seria uma boa entrada. Então, no caso dessa barra 3, eu até comentei com ele, tinha um exemplo no livro bem parecido, que seria um impulso correção, né? Então seria uma entrada de H1, né? O impulso seria a abertura de gap, né? Isso. Seria o gap. Mas é difícil o cara na hora ali, né? Olha para a esquerda e fala, putz, pode estar alta aí para Pode tá alto, o contexto para mim não estaria bom. Aqui às vezes estava mais para vender, porque ó, topo duplo, correção profunda. Né? Se eu medir aqui, 75. Mas aqui já era compra. Ó. O pessoal da sala viu tentando. Eu até pus a ordem aqui, mas o negócio foi direto. Ó. Não deu tempo de eu pôr a ordem. Porque querendo ou não, na sala eu fico narrando, a gente fica olhando outra coisa. Eu queria comprar aqui e não consegui. Mas, ó, aí depois nós vamos entrar. Ó, falha de H2, então aqui é para vender. Aqui, o que aconteceu aqui? Essa L1 falhou aqui, essa barra foi uma H2 também, ó, depois do impulso, era uma compra, gap aberto, ó, aí a gente vai anotando, tem motivo para comprar aqui, tem motivo para comprar aqui, aqui tem motivo para comprar, aqui tem motivo, nossa, cara, eu fui tirar um cochilo, eu tenho que ficar igual os Xingling, eu não vou ser xenófobo, né, não vou falar isso, não vou brincar com isso não. Mas até o pessoal lá em São Paulo que fica comendo uma Marmitex lá em frente ao caixa e vendendo camiseta, né? Camisas, né? Eu falei, eu até brinco com o pessoal, eu também tenho que começar com Marmitex e ficar em frente ao computador. Nesse caso aqui eu fui tirar um cochilo, né? Da 1 até as 2 eu tiro um cochilinho, da meia-noite, meio-dia e meia até 1h30 e tal. Cara, eu cheguei, o mercado já tava aqui, ó. Mas olha aqui que entrada maravilhosa, cara. Segundo gap de média,
Aqui foi uma inside, modo rompimento. Olha aqui que entrada. Eu cheguei, já estava aqui, ó. Ô, sacanagem, cara. Mas se eu tivesse aqui, com certeza eu entraria. Depois de uma tendência dessa, Fundo duplo, né? Com a fundo 42. duplo, gap de média, 4 vezes aqui, ó, 4 micro fundo duplo, bandeira de alta em forma de fundo duplo, ou seja, aqui tinha uns 4 motivos para entrar e pegar, né, pelo menos parte dessa alta. Então, ou seja, aí a gente vai treinar isso. É o que vocês têm que treinar. É o que o Brooks ensina, tá, uma das diretrizes do trade. Aí o cara vem que tem que ter mindset. Cara, você tem que ter coragem, como fala, vontade de todo dia estudar, fazer replay, fazer todo dia, parar, estudar o gráfico do dia, falar todos, né, anotar todas as entradas de price action, aquilo que você já estudou, voltar para trás, ver se funciona o setup que você estudou, entendeu? Todo dia fazer isso. Não tem o que fazer. Eu não conheço outro segredo. Não tem pau lá dentro, pau lá fora, ou príncipe de Nova York, que você vai ficar rico. Só inside. Nossa, eu vou ficar só operando inside. Beleza. Se só inside também resolver sua vida, igual você gosta, né, Roger Garbi? Então, põe um robô para fazer isso e vai aprender o price action e deixa o robô fazendo a inside, entendeu? Já tá funcionando o robô aí o mês inteiro. Beleza. Aí agora você foca em price action. Sim. E deixa o robô fazer as inside. Tá positivo? Como é que tá o robô? Tá bem bacana. Então, beleza. Deixa ele fazendo e agora você foca no price action. Foi Entendeu? até você que falou uma vez pra mim. Falou, cara, põe um robô pra fazer isso aí, larga e foca no price action. Então Sim. eu coloco das 9 até meio-dia e meio mais ou menos. Só que esse mês está no simulador ainda. Então eu quis fazer 3 meses anotando o resultado numa planilha, tudo bonitinho. Então esse está fechando um terceiro mês consecutivo positivo. Aí mês que vem já vou para a conta real. Beleza, põe R$ 1.000 lá e entra num ativo com um contratinho, acabou. Sim. Né? Com R$ 1.000 dá para fazer o setup da Inside. Vocês vão comprar o robozinho lá no MetaTrader. Quem tiver interesse, me chama lá no grupo, eu incluo no grupo, né? Tem um grupo desse robozinho aí. Aí no grupo tem lá vídeo. Quem que teve a iniciativa foi o Rodrigo Leite. Ninguém tá ganhando nada em cima disso. Vocês vão comprar o robô lá no MetaTrader, vão aprender a instalar, vão executar e o risco de quem fazer. Mas a princípio é um bom setup. O que mais? Vamos lá, para nós avançar. Gaps de projeções, né? Que o aluno pediu também para falar. Gaps de projeções, gente, tem esses vários gaps, né? Gap de projeção, o que seria? Quando o mercado corrigiu aqui, por exemplo, um dos gaps de projeção é esse. Ó. Você pega, na hora que o mercado corrigiu, com esse topo que foi rompido, você vai pegar 50% dele. Vamos pegar esse primeiro aqui para a gente ver se foi esse. Ó, você vai pegar o gap, esse gap aqui do rompimento, e vai projetar nos 50% dele. Ó. Vamos ver se vai dar algum alvo. Olha lá, olha onde deu. Tá vendo? Eu nem estudei isso, gente. Eu não preparei essa aula antes, não. Não estudei nada. Eu tô o dia inteiro traduzindo curso grande aqui, eu nem paro, mas olha aqui. Isso não é, parece que é mágico, né? Aqui, ó. Peguei aqui essa correção, 50% dela, joguei para cima. Olha lá, ó. Só que o que o Brooks fala? Primeiro você vai projetar isso aqui, ó. Tá? Nesse contexto aqui. Deixa eu mudar aqui. E deixa eu mudar aqui, que tem gente que não gosta das minhas barras coloridas. Eu uso colorido porque eu tenho problema de vista, tá? Por isso que eu gosto das barras coloridas, para mim saber identificar inside, outside e tal. Mas o que o Brooks fala? Primeira projeção que você faz é essa. Beleza? Olha lá, ó. Deu aqui. Segunda projeção, eu já fiz aqui para vocês verem. 50%, tira a régua aqui, né? Seria aquela ferramenta Fibonacci. Projetei aqui, vocês já viram. Deu lá em cima exato. Não deu 50 aqui porque deu um pouquinho para cá. Mas vocês viram fazendo. Deu exato lá em cima. Isso é gap de projeção, né? Esse é um gap de projeção. Aí deu no tique exato. Tem outros assuntos mais complexos, né? Inclusive nós estamos estudando nesse momento, eu com os meus alunos, gap de exaustão, gap de projeção, gap de abertura, né? São esses gaps aqui quando abre. Tudo isso são gaps, né? A serem observados. Eu hoje passei o dia estudando micro gaps
que são interessantes também. Quem sabe uma hora a gente faz uma aula só sobre isso. Mas gap de tom de projeção são esses. E outras projeções que eu já mostrei, né? O motivo aqui do gap de espelhamento. O espelhamento também vem da análise técnica clássica. Aqui, ó, também outro espelhamento, talvez, ó. Daqui o projeto para cima, porque ó, tentaram fazer um topo duplo aqui, ó, não conseguiram, ou fizeram esse topo mais baixo, ó, talvez seja essa projeção aqui. Olha lá, não deu tempo, às vezes no dia não chegou. Mas seria essa projeção aqui para cima, talvez já chegue em gap no próximo dia útil aí. Vai abrir aqui já aqui em cima essa projeção. Mas são as projeções, né, mais comuns que se usa. E eu falo para vocês, a projeção que eu mais olho o dia inteiro, sabe o que é? É a projeção da barra que eu entro, ou da barra de sinal. Uma barra de entrada, ela tem que dar pelo menos um scalp. Aí, por exemplo, eu quero entrar comprado aqui, ó. Para mim isso aqui é uma barra de sinal. O que eu faço? O meu trade system, que a gente faz um replay todo dia das 7 da manhã às 8. Ó, projeto isso aqui. Um por um eu entro com 2 contratinhos, um eu saio aqui. E o outro eu trago para o 0 a 0 e deixo o mercado me levar. Ó. Deixa o mercado me levar, o mercado leva eu. Onde que a gente sai? Numa L2, ó. A L2 aconteceu aqui. Então, ou seja, ó, essa entrada aqui foi top, sairia aqui. Ah, e de novo da outra entrada, você entra de novo com 2. Um por um, esse é o trade system que nós estamos usando e está sendo bem sucedido. De novo, entra aqui, note que, olha lá, ó, na hora que atingiu aqui, ó, ele não voltou no 0 a 0, então aí um contrato você sai aqui, tanto que era o topo do dia até então, e vai levando. Lógico que tem hora, né, você tem que ser ligeiro, né, aqui era uma cunha, você já podia ter saído daqui, ou saído aqui, ou saído daqui, ou vai sair no 0 a 0, né, se ficar dormindo, volta tudo no 0 a 0. Mas depois o mercado deu entrada de novo. Depois que entrou e fez um por um, assim, quando o trade é bom, ele não volta para pegar você no 0 a 0. Olha lá, ele vai embora. Ou seja, você pelo menos garantiu, né, um pouquinho e o resto você segura. Aí você segura conforme sua vontade, seu tempo ou a sua percepção do mercado. Às vezes já deu uma puxada, duas, deu 3, deu cunha. Então é lugar de vender, então aí você sai do seu trade. Mas pelo menos você deixa, e aí você já vira swing, né? O segundo contrato vai ficar swing, que tem que dar pelo menos 2 por 1 do seu risco. Você arriscou aqui tipo 6 pontos, ele te deu 12 aqui, pronto, você já fez swing. A equação do trader fecha. Você vai ser lucrativo. Simples assim. Igual o Brooks fala, tem hora que parece que é tão fácil que a gente não acredita. Né? Aí o que faz a gente perder ou não ganhar é a falta de paciência de não esperar, né, uns trades bem fáceis, factíveis, bem definidos, né, já bem óbvios. O que mais que alguém pediu falar? Gaps de média. O que é gap de média mesmo? Gap de média é o de depois de 20 barras e faz um gap de média, né? Então, ó, mais de 20 barras acima da média de 20, que foi o caso aqui. A primeira vez que ele acontece, você compra. Mas eu particularmente, se você tem que estar muito... o dia tem que ser muito forte, a tendência. Ó. E nesse dia teve notícia, não teve nem gap de média. Teve aqui, ó, primeiro gap de média de toda essa subida aqui. Olha onde foi. Gap de média, barra de gap de média, que chama o setup, né? Comprou aqui, mas lá, ele vem até a média de 20 só. Esse setup é bom em dias de tendência igual esse aqui, ó. Tá numa tendência igual nesse dia. Olha lá, gap de média. Beleza, veio visitar o fundo de novo. Mas onde que é mais certeza? Você tem que ficar esperto. É aqui, ó, a média de 20. Porque ele pode montar um pivô, dependendo. Ó, se ele subiu forte aqui, ele vai montar um pivô aqui e pode voltar a subir. Então fiquem espertos com esse setup, tá? No Tendências, o Al fala que pode ser o último setup a favor da tendência. Isso, porque tem o MTR envolvido com ele. É a última vez que eles vão testar o fundo. Então, particularmente, se vocês tomam cuidado com esse setup. Se tiver indo muito forte, ó, aqui deve ter tido mais de 20 barras de queda. Ó, a primeira vez que deu gap de média, olha lá, foi acionado aqui.
Olha lá, olha a micharinha de ponto, mas teve MTR. O que é MTR? Mais de 20 barras, rompeu com força, testou aqui, talvez para subir de novo. Aí vamos falar de estatística. MTR, 40% das vezes vai ter uma reversão, 30% das vezes vai lateralizar, 30% das vezes vai retomar a tendência. Um Best Trades, um dos 4 melhores trades, nós tratamos disso no último aulão. Um deles é a MTR, que o Brooks considera. E a MTR está envolvido com o gap de média. Porque olha lá, acontece um gap de média, faz o teste aqui, olha lá, o mercado poderia ter revertido aqui, tanto que deu um trade aqui. Não deu tanto não, mas deu 2 por 1, deu. A barra de entrada foi a 60, né? Quer ver que pelo menos 2 por 1 ele deu? Não, faltou ainda lá, faltou um pouquinho para dar 2 por 1. Este é o, então, gap de média. Eu particularmente, ainda mais aqui, ó, o mercado já pode estar no modo sempre comprado, eu não gosto dele não. Eu já não entraria nesse trade confiante não. Porque inclusive ele fala, eu li essa semana mesmo, estava vendo no grupo, no curso grande. Quando, nessa queda toda, os vendedores faz 2 fechamentos acima da média de 20, já significa fraqueza. Os compradores conseguiram colocar 2 ou mais barras acima da média de 20, já significa força para os lados dos compradores. Então, gente, fiquem espertos. Ó. Só de olhar para trás que a gente vai vendo, ó, que gap de média não é lá essas coisas não. Aqui ainda foi, ó, mas tinha uma tendência forte, aqui tinha uma correção, já tinha uma tendência que já vinha vindo. O gap de média foi aqui, olha lá. Mas de qualquer forma, ele não reverteu, ele não deu continuidade na tendência não. Aqui já deixou o mercado no modo sempre vendido que corrigiu. Ó. Aí ele deu 1, 2, 3 puxadas, aí foi cunha. Aí falhou em fazer a cunha, reverteu para cima e depois deu cunha de falha da cunha. Aí, ó, aí o mercado caiu. Ou seja, L1, L2, L3, L4. Ó. Falha da cunha geralmente é uma L4. Aí, ó, o mercado caiu. Então, cuidado com o gap de média. Aqui no caso, né? Ó, de quem subia. Olha a força disso aqui. Isso aqui deixa o mercado no modo sempre vendido. E isso aqui vai ser testado em algum momento. Ela já foi testado no mesmo dia. Então, por isso que eu não gosto muito de gap de média. Agora, quando a tendência está forte, aí, ó, várias barras. Nem toca na média ou só toca e já volta a subir. A média parece ter uma cerca com eletricidade, né? Dá choque, né? Só de encostar dá choque. Ó, encosta dá choque. Deu o primeiro gap de média, voltou a subir. Aí, ó, tendência direto para cima. Tendência desde a abertura. Começou aqui e terminou aqui. Vai olhar essa barra no diário, ó. Abriu na mínima e fechou na máxima. Então, aí sim, gap de média a favor dessa tendência forte. Agora, no geral, se é um dia meio não tão... sem meio confuso, ou tá caindo em forma de canal amplo, ó, esse aqui é um canal amplo. Olha lá, ó, ele até veio, testou aqui, mas antes aí ele deu outros setups. A bandeira de baixo em forma de topo duplo, segundo gap de média, que também é um setup que está no bar. Mas também, olha lá, deu trades de contra-tendência. Então acabou que o que aconteceu aqui? Ficou bilateral. Só no dia seguinte, bilateral, até no dia seguinte, para depois reverter. O que mais, gente? Acabou, né? Mais 5 minutos. Que hora que é? Não, 5h30. Se vocês quiserem, tem mais uns 20 minutos ainda. Mais algum assunto? Contexto que o aluno escreveu aqui. Bom, contexto é aquilo, né, gente? Lateralidade, fique esperto com a lateralidade. Quando tá em tendência, é tendência. Acho que nós já tratamos disso no aulão passado. Contexto é entender bem ciclos de mercado. Deixa eu achar aqui. Vamos de novo. Não é perdido, né? Sempre estudar isso. Aqui, ó. Ciclos do mercado. Sempre entender esse ciclo. O que é rompimento. O que é canal estreito. Nunca opere contra eles. Então, a favor deles, sempre pode entrar. Só tente entrar no melhor preço possível. Se é um canal estreito de alta, tente comprar abaixo de barra, né? Depois que você identificar que é.
Canal amplo, esse você pode operar dos dois lados, tanto que em algum momento ele vai romper mais para baixo. O que você tem que ficar esperto? Canal amplo, por que ele é operável dos dois lados? Vamos lá, 75% das vezes ele vai romper para baixo, 25% das vezes para cima, então pode vender, né? Canal amplo. E lateralidade, contexto é isso, lateralidade, se você já identificar que está lateral, vamos pegar esses dias, o índice, o que é contexto? Olhe para a esquerda, a palavra-chave do contexto é esse, o que o gráfico está fazendo à esquerda. Eu não gosto de operar muito o índice não, mas olha aqui esse dia mesmo que aconteceu, quer ver? Para os que gostam de sofrer, é igual torcer para o Palmeiras, né? Que não tem mundial. Aqui, ó, o que é contexto? Olha aí, dia lateral, ó. Big down, big up, big down, big up, big down, big up. Aí você vai operar contexto. Como é que você opera a lateralidade? Compra segundas entradas, ó, nessa baixa aqui, segunda entrada foi aqui, ou aqui, considerando aqui, mas ó, caiu muito forte, então uma H2 é melhor, ou aqui, deu um scalp. Aqui já é ruim de vender, porque você já está no meio da lateralidade. Aqui, não sei se seria legal comprar. Teve uma puxada, 2, 3, beleza, podia comprar, era previsível essa alta. Aqui de novo, 1, 2, 3 puxada, topo duplo aqui, venda, aí ó, o mercado caiu. Aqui fez uma bandeira lá, uma puxada, 2, bandeira de baixa, com topo duplo na média de 20, então aqui deu venda. Isso é contexto, sempre você vai olhar para a esquerda. Não tem como fugir disso. Contexto é isso. Olhe para a esquerda. Barras de sinais não estão tão importantes mais, como o Brooks diz, de uns 5 anos para cá, né? Ele falando no curso grande. Noto que como os computadores que estão dominando o mercado, eles estão olhando mais a contexto e ignorando as barras de sinais. Então, se está alto, eles vendem, se está baixo, eles compram. Se está num forte impulso, eles estão comprando pelo momentum. Se está meio lateralizado, aí já entra trade de valor, que é vender alto, comprar baixo. Não foge muito disso, não. Aí, ó, até a colherzinha de chá tá nos vídeos aí, ó. Depois para vocês lerem os motivos aí, ó. Que mais? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida? Vocês ficaram quietos? Tem bastante gente aí hoje. Bom, Leandro, Oi? fazer uma pergunta aqui que eu seguido leio aquele material lá dos diretrizes lá, né? E o Brooks fala o seguinte numa delas lá que é siga as suas regras, né? Siga as suas regras. Quais as regras tu acha que são indispensáveis pro cara? As primeiras que o cara teria que botar nessas regras aí. Cara, é o stop. Acho que é a principal. Porque o que eu vejo os alunos quebrando é o seguinte. Alavancagem. Nunca alavanque. Se você tiver 10 mil na conta, você pode operar com um contrato à vontade. Então pode entrar toda hora que der um bom trade. Toda hora. Todos os bons trades você pode entrar. Vai dar 10 por dia, você entra nos 10. Se você enxergar 15, um contratinho você pode entrar. Um só, né? E faz um scalpzinho ali de 1 por 1 no mínimo, né? Se puder entrar com 2, são suas regras. Não aceite stop maior do que o seu ganho, né? Então, se você... A sua meta diária é 25 pontos. R$250 você opera o dólar. Cara, o teu stop não pode ser maior que R$250, não pode ser maior que 25 pontos. Inclusive, eu estava conversando com alunos esses dias, falei, não, eu vou traçar isso também como regra, para mim, no caso. Se eu busco 25 pontos por dia, às vezes eu faço 3 trades de 9, que vai dar mais ou menos 25 ali, um de 8 e tal, 25. Se um trade só eu já estou tomando 25 pontos de ré, pronto, já estopa. Entendeu? Seria uma regra. Aí você cria essa regra, porque o Brooks fala uma parte do livro seguinte: se você é um bom operador, dificilmente você vai errar 3 vezes consecutiva. Dificilmente. Se você sabe o que você está fazendo, se você conhece o price action. Então, dificilmente você vai tomar 3 loss. Dificilmente. Seguidos. Então, deu o trade, você entra, ganhou.
Tomou um stop relativo a isso, eu preciso de 3 trades para fazer 25. Às vezes faz um só. Às vezes tem trade, essa semana mesmo eu peguei trade que já deu 25 no primeiro. Aí, mas quando der o loss, que também aconteceu, acho que segunda-feira me deu um loss de 19 pontos na entrada que eu fiz. Eu nem corri atrás mais. Naquele dia eu achei que estava, não lembro se foi segundo, acho que foi segundo. O mercado até deu oportunidades, mas eu tava, sei lá, preguiça mental, ou falei, tá bom, não vou correr atrás, e na conta que eu opero de verdade, para mim tinha dado gain, mas não corri atrás não, mas 19 pontos, não pode passar disso. Se você busca 25 pontos de gain, no dia você não pode ter mais que 25 pontos de loss. Isso é uma regra. Segunda regra, quais setups que você vai adotar? Eu gosto de cunha, eu gosto de falha de cunha, eu vou me especializar em cunha, porque cunha, eu sei que se falhar a cunha eu posso reverter, mas se a cunha fizer falha da falha, eu reverto de novo. Então opere só cunha. Falha de H2 no topo, falha de H1, M2S, M2B, bandeira de alta, forma de fundo duplo, vice-versa, correção profunda, topo duplo ou fundo duplo com correção profunda. É uma outra regra. Você vai adotar alguns setups que você conhece. Tem gente que só vai operar tendência. Aí se der um dia lateral, fica de fora. É uma outra regra. Porque operar lateralidade não é fácil. Porque o que acontece? Quando você está numa tendência, é fácil você ficar revertendo. Eu entrei errado, mas está numa tendência, deixa eu reverter, porque eu tenho que estar a favor da tendência. Pode reverter. Agora, cara, você pega um dia de lateralidade, você vai ficar revertendo, é facinho você quebrar a conta. Porque na lateralidade você vai pensar, nossa, agora vai romper. Aí você reverte, quando vê não rompe nada, você já está armadilhado de novo, o contrário. Porque dentro da lateralidade, enquanto o mercado ainda está no modo rompimento, ele é agressivo. Ele vai contra você rapidinho. Você acaba de entrar e já te armadilha. Aí você pensa, não, agora ele está no modo vendido porque a tendência principal é essa, aí você reverte. Quando vê, te armadilha de novo na hora que você reverte. Então, crie regras nesse sentido. Alguém pode me ajudar aí? O que mais? Pode criar de regra? Não se expor mais do que o necessário. Então, a cada 5 mil reais eu só posso operar um contrato. A cada 3 mil reais é só 1 ou 2 contratos. Isso é uma regra. São regras que você pode criar que vai te ajudar. Porque eu pego o caso de, por exemplo, de aluno que às vezes ganha 4 mil, perde 20. Aí pronto, já fugiu da regra. Aí depois, se você recuperar 4, para quem ganha, vamos falar em números pequenos, quem ganha 500, perde 2 mil, cara, dá pra fazer para recuperar 2 mil. Você vai ter que trabalhar 4 dias e torcer para não tomar outro loss nesses 4 dias. Agora, se você ganha 500, perdeu 500, opa, se você ficar calmo, o Brooks fala isso, no mesmo dia, às vezes você recupera pelo menos parcial. E tem dia que você recupera até tudo. E tem dia que você vai ainda sair no game. Entendeu? São regras. A regra mais difícil de respeitar, eu acho que é a do stop. Porque todo mundo pensa assim, vai dar certo. Dessa vez, talvez funcione. Gente, não existe talvez dessa vez funcione. Pode funcionar uma vez ou outra, mas tem hora que não vai funcionar e vai te arrebentar. Você vai perder um mês inteiro. E quem quer perder um mês inteiro? Ninguém, né? Quem quer perder uma semana inteira? Então perca um dia só. Eu acho que é a regra principal que tem que ter. É o que eu mais vejo os alunos, né, passando dificuldade, perrengue, é essa. É não respeitar a regra do loss. Alguém tem alguma coisa mais para acrescentar nisso aí, de regra? Faça sempre o que é certo. É uma outra regra, tecnicamente certo. Mesmo que você não queira, né? Mas se você tiver certo, siga a tua regra, né? É uma regra. Outra coisa, ansiedade. Você não é obrigado a operar aquilo que você não conhece ou que não está bem definido. Outra regra também que o Brooks talvez ajude alguns. Eu vi isso de uma pessoa, não sei se é verdade, mas ele fala que tem instituições que proíbem os traders de operar antes das 9h30. Por quê? Primeiro, o mercado tem que se definir. Vai fazer um fundo duplo ou um topo duplo. Pode ser uma regra para muitos. Não opere antes das 9h30. Espera o mercado se definir. Aí o mercado se definiu, aí você entra, né? Você vai ter mais convicção. Pode ser uma regra.
e não burle elas. E a partir do momento que você ficar consistente com as suas regras, não mude elas. Só mude para melhorar, para acrescentar, para adicionar alguma coisa a mais de bom que você aprendeu. Mas não faça retrocesso, né? Ficou claro isso aí? Se alguém quiser contribuir com alguma coisa de regra. Outra regra, sei lá, bateu a sua meta do dia. O que o Brooks recomenda? É de 2 a 3 trades, no máximo 5 por dia. É uma regra. Já bateu sua meta, você já fez 3 trades. Já está ótimo. Acabou. Adote como regra. Eu não gosto muito dessa regra porque acontece o seguinte. Tem dia que o mercado dá dinheiro o dia inteiro. Por que não operar? Esse dia aqui, ó, por exemplo, ó, cadê o dólar? Esse dia aqui nós operamos à tarde também. Gente, ficou muito óbvio essa queda aqui, ó. Olha para vocês verem, cada bandeira lá, olha a esticada que dava. Cada bandeira, olha a esticada que dava. Esse dia foi muito óbvio. Por mais que você bateu sua meta, aqui ó, o setup aí que eu tinha falado pro Claudio, que é esse aqui, ó. Impulso 1, 2, 3 dojis, aí ó. Compra de H1, olha que legal. Achei o setup perfeito aqui, que é do que nós estávamos começando, né, falando no começo da aula. Ó, deu o impulso, H1, 3 dojis, ó. É o que eu mostrei para vocês lá do curso, né, dos slides lá da enciclopédia do Brooks. Então, seguir a regra é isso. Foi um dia bom para ganhar dinheiro na subida. E, ó, aqui. Eu estava deitado na cama lá para tirar um cochilinho pelo celular, ó. Eu acabei vendendo aqui. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, mas eu não vou acompanhar agora esse trade não. Eu acabei, na hora que bateu aqui e voltou, eu saí no 0 a 0. Se eu tivesse ficado quietinho, mas também não dava para adivinhar, né? Até dava, né? Era previsível, tava alto e tal. Mas não tem problema, saí no 0 a 0. Aí tirei um cochilinho, na hora que eu voltei pro mercado aqui, ó, deu para pegar essas vendas, essa aqui. Ó, olha o que o mercado fez. O mercado desabou. Ou seja, foi fácil ganhar dinheiro na subida, foi fácil na descida. Tem dia que é fácil? Não é. Pega essa subida aqui, ó, não é tão fácil quanto parece. Porque, ó, tá subindo tão devagarzinho, ou a entrada era feita aqui, aqui foi uma boa entrada, passou daqui, ó, olha para vocês verem, força vendedora, força vendedora, força vendedora. Já começou a ficar difícil. Como é que você vai entrar comprado, vendo a pressão vendedora? Fica mais complicado. Não é tão óbvio, né? Agora que o gráfico pronto é fácil falar, nossa, podia ter entrado aqui, podia ter entrado ali, mas não foi tão óbvio não. Aqui até foi, ó. H2, fundo duplo, na média de 20, né? Foi o 2HM, é um bom setup, até justificava comprar. Mas tirando isso, aqui eu não achei fácil entrar. A não ser que você entrasse por ordem limitada, né? Viesse aqui no fundo, conseguisse comprar, beleza. Então tem dia que não é tão fácil. Ali na frente, ali onde tu tava ali, ó. Ali foi notícia que eu vi? Aqui foi o dia do Fed, né? Fed e FONC. Essas barras aí, lá em cima e lá embaixo. É um dia que, olhando o gráfico parado aqui, é facinho de operar, rapaz. Facinho. Outside bar na lateralidade, é só apostar nos extremos. É facinho, mas na hora não é. Não. Na hora que tá acontecendo isso aqui, o cara tem que ser corajoso na hora da notícia do Fed. E eu tive aluno que vendeu aqui e comprou aqui, ó. Vendeu aqui porque rompeu, chegou aqui, saiu, depois voltou no 0 a 0, o cara ficou frustrado. Acontece, mas sim, por decisão própria, eu nem tava. Nesse momento aqui eu tava na rua. Mas agora aqui foi uma ótima venda. A 76. Vocês sabem me dizer por que foi uma boa venda? A 76. Sai de bar aí? Ó, a 75, né, na realidade. Ou a 76, Foi uma boa venda no meu ponto de vista. Por quê? Ai, né? Ficou até meio esquisito, né? Ai. Mas, ó, ai. E ela fechou na sua mínima aqui, ó, 76, ó. Olha lá, pra vocês verem como o mercado veio para baixo depois disso. Ou seja, isso aqui é rompimento, que se falhasse, iria para cima.
poderia ir para cima, né? E se você projetar, olha lá, olha onde o mercado sentiu antes de voltar de uma vez. Então essa venda eu achei fácil e eu falo para vocês que eu tenho um aluno que ele me manda às vezes os trades dele, sem eu ter falado isso aqui, né? Ele estava operando sozinho, ele fez essa mesma, pensou, eu não entrei não, que eu não estava, eu estava na rua. Mas isso aqui eu tinha visto, a mesma entrada que eu vi foi a que ele fez, ou seja, leitura de price action. Ai ou ai ai. Aí ó, entrou, aí veio e deu a 76, né? No caso fechando perto da sua mínima. E se a gente puxar aqui, ó, olha lá, onde deu exatamente, ó, deu aqui. Olha lá, nisso você já vê que então os traders enxergaram isso aqui, as instituições. Aí depois, qual outra entrada fácil? Chegou aqui embaixo, ó, deu 3 puxadas aqui, você estava no fundo, perto da mínima, deu aqui essa região, olha lá onde fechou, onde abriu e fechou essas duas barras, tá vendo? Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Aí poderia entrar aqui ou poderia comprar aqui, ó. Aí você estava abaixo, na lateralidade, isso é contexto. Aí ó, o mercado subiu. Mas, igual eu falo com os alunos, às vezes você tem todo dia para ganhar dinheiro. Não queira fazer isso em dias de notícia. Na hora da notícia. Tem tanta hora para ganhar dinheiro, né? A não ser que seja às 9h30 da manhã, beleza. Essa aqui já era 4 horas da tarde, então você já fez o teu dia aqui, para que ficar se arriscando aqui? E por que você já não entrou, né, nessa subida aqui? Aí na hora do risco, do perigo aqui, nós vamos entrar por emoção, tudo pode acontecer. Por que acontece? Aqui é relatório do Fed, é depois do FONC, né, ou do Fed e tal, e depois vem o Jeremy Powell, né, que é o presidente do Banco Central atual dos Estados Unidos, ele fica fazendo discurso. Então o mercado vai explodir para cima, para baixo. Ele falou um bom dia lá de mau humor, pronto, o mercado já desaba. Ah, ele falou um bom dia mais animado, acabou, o mercado já explode para cima. Só da entonação de voz dele já deve chacoalhar o mercado, porque não é possível, né? Às vezes o cara não falou nada demais, vai para cima, vai para baixo o tempo todo. Então fique de fora. Porque é um ditado até que eu falo que é o seguinte, entre a força da onda do mar, né, e o rochedo, quem se lasca sempre é o marisco, né? Então, quem que é o marisco nessa situação? É a gente. Então, entre o mar e o rochedo, quem vai se lascar é o navio, é o marisco. Fica afastado. É uma dica que eu dou. Aí você pega outro dia, olha que dia fácil de operar. Aqui, bandeira de alta, com H1, gap aberto, projeção fácil de fazer, projeção de gap. Aqui, ó, só projetar aqui, jogar para cima, né? Você, vai lá, pode não ter chegado lá, mas se eu tirar todas as sombras aqui, ele deve ter ido, que é o primeiro que se faz, né? Olha lá, tirando todas as sombras, olha onde bateu exatamente, que é a primeira projeção que se faz, né? É sem sombras. Por que é sem sombras? Porque tem gente que opera gráfico de linhas, então eles não enxergam sombra. O que é gráfico de linha? Acho que todo mundo aí sabe, ou a maioria sabe. Vamos achar aqui, cadê? Gráfico de linha. Olha lá, ó. Projetando gráfico de linha, lá, ó. Topo dessa linha, desse aqui, olha lá, ó, gráfico de linha. São só os corpos das barras, né? Não tem os pavios, as sombras. O que mais, gente, que eu posso contribuir com vocês aí? Tá bom? Não. Então tá bom. Agradeço, pessoal. Compartilhe os vídeos, eu vou postar no YouTube depois. Segue a gente nas redes sociais, deixa o seu like e ajuda a gente a crescer no canal. E também acompanha a gente lá no YouTube, né? Todo dia das 10 para as 9 até 10 horas. E também quem quiser experimentar a sala, a gente começa às 7 da manhã todos os dias. Das 7 até as 8 a gente faz replay. Das 8 até 8h30 a gente faz o recap, né, do dia anterior. Depois fica operando até meio-dia. Tem dia que a gente fica até a tarde também. E antes de vocês ir embora, eu tô pensando em fazer para todo mundo, e aberto uma vez por semana, um replay.
aberto assim, umas 3 horas de replay na velocidade normal. O que vocês acham? Um dia bom é o que? É sábado de manhã, uma sexta-feira à tarde ou à noite? Domingo à noite não, né? Porque eu acho que é meio depressivo. Domingo à noite é de tomar um leitinho quente e dormir mais cedo, né? De repente, até durante a semana, para não ficar ruim para ti, né? É que domingo de manhã eu tenho aula. O pessoal já que faz a mentoria comigo, domingo de manhã não dá. Mas um domingo, às vezes à tarde, né? Das 3 até as 5, dá. Sábado de manhã, eu acho que dá sábado de manhã. Ou sexta-feira, né? Depois das 6 ou depois das 7. Ou segunda-feira também, depois das 7, né? Vai das 7 até as 9, até as 10. Não sei se vai ter adesão também, né? Tem que ter pelo menos uns 30 alunos, né? Pra valer a pena. Pra gente fazer junto, raciocinar junto, vendo ali no mercado acontecendo, pra tomar as decisões e exercitar, né? Tornar de forma automática. Vão postando no grupo lá. Ou qualquer coisa eu faço uma enquete, eu ponho no meu Instagram também. Vou ver se eu ponho no Instagram e a gente faz uma votação então. Qual o melhor horário? Faz enquete. Enquete Faz é bom. enquete é melhor, né? Pra ter o melhor horário e ter adesão. Mas vocês acham que é interessante, né? Vai fazer um Domingo à replayzinho? noite seria show. Então, legal. Então, beleza, gente. Forte abraço. Obrigado aí pela paciência. Até a próxima. Valeu, Leandro. Um abraço. Abraço, então. Tchau, tchau. Falou, falou.